da série Mitos, de Carlos Byton e Maria Helena Guerra, Medusa e Perseu, Imaginação e Maldição. Os mitos carregam verdades eternas sobre a natureza humana. Decifrar os seus símbolos é investigar o sentido da vida, do amor, de quem somos nós. De acordo com o psicólogo Carl Gustav Jung, a mitologia é a projeção do inconsciente coletivo. As histórias dos mitos tratam de princípios da psique que valem para qualquer época e qualquer lugar. Jung chamou estes princípios de arquétipos. Os analistas junguianos Carlos Byton e Maria Helena Guerra falam sobre a riqueza da mitologia e nos convidam a investigar o significado oculto que seus símbolos trazem por trás das aparências. O programa tem ainda a participação de Marcos Fleury de Oliveira, da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. O nosso mito hoje, Perseu e Medusa, é extraordinariamente profundo, porque ele aborda a maldição de uma linda princesa, Medusa, transformada pela deusa, pela importantíssima deusa Palas Atená, num monstro. Porque ela havia tido relações íntimas com Poseidon no seu templo. Os significados dessa transgressão e dessa maldição são centrais no mito. Ela vai ser transformada na Górgona, um monstro terrível, e vai habitar, junto com outras górgonas, o final do mundo. E é lá que Perseu vai na sua jornada heróica, para decapitá-la e de dentro dela, então, retirar algo de muito precioso, extraordinariamente precioso para o funcionamento da psique, que é representado por Pégaso, o cavalo alado. O corpo do animal, nas suas asas, voando e carregando o herói, representando a união do espírito com o que há de mais profundo na sua organicidade. Só que junto com isso, que sai de dentro do corpo da Medusa, sairá também Crisaor, um gigante com uma espada de ouro, gerador de monstros. E os significados dessa dualidade de Pégaso alado e de Crisaor, o criador de monstros, ocupará uma parte central do mito. Essa viagem extraordinária do herói até o fim do mundo para resgatar aquilo que foi amaldiçoado, está dentro de Medusa, representa uma imersão muito profunda no inconsciente humano. E como parte do mito, nós vamos tentar compreender por que a imaginação representada por Pégaso, o cavalo alado, ao mesmo tempo está ligada ao poder petrificador da Medusa. Ou seja, por que a imaginação criativa está ligada à loucura. Bem, nosso mito tem origem, então, com Acrísio, que era o rei de Argos. E ele teve uma filha que se chamava Danae, que era filha única dele. Ele queria muito ter um filho. Então ele vai até o oráculo para saber se esse filho viria a nascer ou não.
E a resposta do oráculo qual foi? Quer dizer, não só você não terá um filho, como o filho da sua filha será responsável pela sua morte. O que vai acontecer? Acrísio, então, fica muito assustado com aquilo, ele pensa em matar a filha, mas ele também não tem coragem para tanto. Então ele faz uma torre e aprisiona Danae lá dentro. Ela apenas tinha a luz do sol que entrava ali. E ela fica presa com uma ama que era incumbida de levar comida a ela. Fica lá muito tempo, até que um dia Zeus, numa chuva de ouro, vem e fecunda Danae. Nós vimos Zeus como princípio fertilizador. Ele tinha como característica alastrar, a sua fertilidade, fazer com que ela pudesse ser encarnada no reino dos mortais e também dos deuses. Muitas vezes ele tem mulheres humanas, muitas vezes as mulheres dele são outras divindades. No caso, quando ele vai fertilizar Danae com essa chuva de ouro, quer dizer, a chuva vem, mostrando muito a fertilidade vinda do céu, e Danae como a mãe terra, recebendo então essa chuva e fertilizando, fecundando, sendo fecundada por ela, surge Perseu. Então Perseu é filho dessa união de Zeus com Danae. Perseu nasceu e foi criado, então, no cativeiro. Até que, em várias versões, isso difere, mas em uma delas diz que um dia Acrísio ouve Perseu brincar com uma bola. E aí a gente tem já o símbolo da esfera, do todo, da totalidade, que estava ali sendo algo com o que o herói brincava. Nesse momento, Acrísio, então, descobre que havia um neto, que era tudo o que ele temia, e pergunta a Danae quem era o pai da criança. E ela diz que era Zeus. Ele, então, temente, Zeus não tem coragem outra vez de matar a filha, mas coloca tanto Danae quanto a criança numa arca e atira a arca no mar. Essa entrada no mar é um evento muito típico, como uma passagem por uma noite escura, passagem pelas trevas, a permanência no ventre da baleia. É um momento da noite escura da alma, é um momento de sofrimento pelo qual o herói passa. Isso pode ter uma analogia com as vivências de depressão, de tristeza, de angústia, aquele momento que a gente vai muito profundamente na nossa dor, na nossa dificuldade, e que muitas vezes a gente consegue atravessar e chegar do outro lado. Perseu é um herói excepcional. Como outros heróis, ele tem o seu nascimento marcado. Então já foi um nascimento muito diferente, filho de um deus, mas também essa passagem de ter ameaça de morte. Isso ocorre com Perseu, marcando a jornada. Quer dizer, ele, na verdade, é um sobrevivente. O herói é sempre um sobrevivente, ele escapa de tragédias e ele consegue ultrapassar as primeiras dificuldades da vida, porque com muita frequência ele é protegido de um deus. No caso, quem vai proteger Perseu no caminho, na aventura dele, são dois deuses muito importantes, Hermes e Atena. São eles que irão protegê-lo. E nesta travessia, então, que ele faz junto com a mãe pela arca, ele acaba chegando no reino de Sérifo, e lá ele é acolhido, então, por um pescador.
tem que compreender o herói como um arquétipo. Aquilo que traz o novo, que traz a transformação. E o que traz a transformação entra em contato com forças reacionárias, que querem impedir a mudança. Nós vemos isso a toda hora, nas nações, na política mundial, nos seres humanos, até mesmo na conjugalidade com nossos filhos. Nossos filhos na adolescência trazem vivências heróicas, novas, transformadoras. Eles são os futuros fazedores da consciência coletiva. Mas as forças reacionárias, ou até as forças da estabilidade, estão ali para zelar pelas tradições. Então há o conflito e o herói é ameaçado. E assim, Perseu chega à ilha de Sérifos. E lá o rei Polideuctes vê sua mãe linda e a cobiça. E lá cresce Perseus, até que um dia o rei Enômaos traz a sua filha Hipodâmia para ser cortejada. Só que ele era muito ligado a ela, então ele dificultava qualquer aproximação. Era um Eranos, que quer dizer um banquete, uma comemoração. O rei Polidetes ordenou a cada homem do reino que trouxesse um presente especial para a mulher a quem cortejava, Hipodâmia. O presente era um cavalo, animal que simbolizava a fertilidade. Sem dinheiro, Perseu apareceu na festa sem nada. Polidetes humilhou Perseu, sendo logo seguido pelos outros nobres convidados. Perseu respondeu então que traria algo muito mais valioso: a cabeça da Medusa. Escândalo, temor, a vivência terrível da Górgona, porque ela tinha um corpo, as górgonas tinham um corpo de cavalo, tinham mãos de bronze, tinham as cabeças com serpentes terríveis, mostrando a sua ligação com o mundo arcaico. Que o mundo arcaico, na mitologia, é representado pelos dragões, pelas serpentes, são as emoções indiferenciadas. Até nós, às vezes, dizemos que as pessoas, né, são venenosas como serpentes, porque elas têm emoções terríveis, né? Emoções de inveja, de agressividade, de cobiça. Então, são emoções agressivas, indomáveis, emoções incontroláveis. São as serpentes que estão à volta das górgonas. Elas têm as serpentes venenosas na cabeça, têm presas de javali, que era um bicho assim muito recorrente na mitologia grega. Daqui a pouco ele aparece outra vez, tido como horrível, um tipo de um porco. Tinham mãos de bronze e asas de ouro. Assim que elas... E essas asas, então, se referem muito ao espírito, aquilo que é abstrato, aquilo que é o significado dos símbolos, que nós chamamos a vida espiritual, em contraposição à vida terrena, à vida literal, instintiva. E isso causa, assim, uma espécie de admiração, de temor na ilha de Sérifos, de Polideuctes, e Polideuctes diz, então, se você se propõe trazer a Medusa, a cabeça da Górgona, que o faça. E o herói aí está diante da sua epopeia. Perseu vagou sem rumo por muito tempo, com pouca esperança de realizar sua missão. Foi quando os deuses Hermes e Atena vieram em seu auxílio. Perseu se equipou com os calçados alados de Hermes e o capacete mágico de Hades, que o tornava invisível. Atena lhe deu uma espada de aço. Por fim, Hermes deu a Perseu um escudo de bronze que também servia como espelho. E assim ele vai para o fim do mundo. E o fim do mundo quer dizer o fim da consciência, onde está a noite, onde está o jardim das Hespérides, que é o paraíso, onde estão coisas muito estranhas, diferentes, inalcançáveis. É a nossa noite, é o nosso inconsciente. O herói é sempre a expressão
da nova consciência. Ou seja, dentro dessa constituição do sujeito perante o mundo e a sua comunidade, ele primeiro se reconhece como parte de alguma coisa. Eu sou parte da minha tribo, da minha tribo no MSN, no Orkut, no meu time de futebol, na minha agremiação profissional, enfim, não importa, na minha igreja. Essa vivência da consciência, uma hora, vai ser inexoravelmente vivida como uma necessidade de diferenciação. Essa é a experiência humana, quer dizer, o homem se depara com um mistério, pode ser o homem primitivo olhando o céu, olhando o fogo. Depois ele tem que saber o que fazer com isso. Ele se reconhece, encontra seus pares e, inexoravelmente, ele tem que se diferenciar. Não tem como. Eu tenho que ter nome próprio, né? Ou seja, a minha assinatura, a minha identidade, o meu lugar, que não pode ser mais o lugar do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu tenho que sair, tenho que casar, tenho que trabalhar, enfim. Esse esforço de diferenciação representa essa passagem de um nível de consciência grupal, coletiva, com alto grau de diferenciação, para um grau de diferenciação e discriminação. Só que essa saída não é pacífica, esse ganho de consciência, onde eu me reconheço como singular, ímpar, e ao mesmo tempo reconheço a minha herança, os meus pares, as minhas raízes. Essa passagem é dramática. E os feitos heróicos ilustram justamente, então, essa jornada, que é de fato uma façanha, de me tornar único. As górgonas e Medusa, entre elas eram 3, moravam então muito próximas ao Jardim das Hespérides, né? Esse lugar que é o limite com o fim do mundo, que é mesmo a confluência do nosso inconsciente, do mundo desconhecido, do mundo das trevas. Muitas vezes o mundo que tem uma criatividade, mas também o mundo das nossas doenças, das nossas dificuldades. Para se chegar lá, no entanto, havia que se passar pelas greias, que eram aquelas que guardavam as portas e que sabiam o caminho para chegar até as górgonas. Agora, quem eram as greias? Elas eram velhas, com um único dente e um único olho. E elas eram 3. E o detalhe é que o olho era para as 3. Então, elas revezavam. Uma via, depois passava para outra, depois passava para outra. Então, como é que foi feito para Perseu conseguir que elas ensinassem o caminho? Porque elas estavam ali também para não ensinar, tá certo? Estavam para proteger e evitar a entrada de qualquer pessoa ali. Então, ele se esconde atrás delas e fica esperando o momento em que uma tira o olho para dar para a outra. Na hora que esse olho estava na mão, ele pega. Né? Então, eu devolvo o olho se você me disser o caminho para as górgonas. Bem, essas greias, elas mostram para a gente esse estado de inconsciente, mas do inconsciente quando ele está ali querendo vir. Né? É uma consciência, de certa maneira, ainda precária, mas que já está se fazendo. Não é? Porque esse olho intermitente, mas ele vê. Né? Apesar de ser um lugar onde nunca havia entrado luz, nem de sol, nem da lua. Quer dizer, ele está lá nas trevas, mas elas são capazes de enxergar dentro desse esquema. Quer dizer, elas enxergam com aquele olhinho. Né? Então, elas vão dizer aonde está esse caminho, né? Elas como princípios, né? Da consciência, a consciência principiante, né? A consciência rudimentar, né? Aponta o caminho para Perseu e aí ele chega então até a Medusa.
herói Perseu tem o desafio de ir ao fim do mundo trazer a cabeça da terrível Medusa. Seu destino é o lugar onde a luz encontra as trevas, onde convivem o mais sublime e o mais assustador. Neste lugar, o herói enfrenta seus maiores medos. Todos que haviam olhado nos olhos da Medusa ficaram petrificados. Agora, Perseu tinha que vencer este olhar ameaçador. Qual é o significado, ou um dos possíveis significados, dessa expressão da Medusa, não é? Desse olhar apavorado e apavorante? Não é? O que faz com que a gente fique petrificado? Quer dizer, quais são os momentos em que a gente paralisa? Muitas vezes diante de algo terrível, que a gente não dá conta, que a gente fica em estado de choque. Né? São vivências muito difíceis da gente elaborar rapidamente. Né? Mas tem algo também muito importante nisso, que é gerar um medo. Né? Se a gente olha para uma coisa assim horrível, a gente tem medo. E ao ter medo, a gente pode tomar cuidado. A gente pode se precaver, a gente pode perceber o nosso limite. O medo traz para a gente, vamos dizer assim, um certo limiar. Se a gente paralisa, agora pensando numa parada, vamos dizer, criativa, uma parada importante para o crescimento, a gente para e aí vai ver como é que eu lido com isso, como é que eu elaboro, que recursos eu preciso, será que eu tenho que recuar? Muitas vezes a gente recua para adquirir força, condição e daí seguir para frente. Então o medo é algo extremamente importante. Agora é claro que ele pode se tornar problemático se ele vier em exagero e gerar uma fobia, por exemplo. Ou, igualmente problemático, se houver uma ausência do medo. Às vezes a gente encontra isso na adolescência, né? Jovens assim, completamente destemidos e que por isso eles não se protegem. Né? Eles se expõem a situações de muito risco. Né? Muitas vezes com um carro em alta velocidade, depois de ter bebido. Né? Às vezes a gente vê acidentes com jovens em função disso, da não percepção do medo. Então, este medo que Medusa traz com ela é algo bastante importante, né? A gente pensar nesse significado. Né? E no reflexo, quer dizer, é através do reflexo que Perseu vai poder decapitar a Medusa. Né? E o reflexo é algo indireto. Muitas situações a gente chega até elas através, por exemplo, de uma projeção. Né? Eu não consigo enxergar, às vezes, a coisa em mim, mas eu consigo ver num outro. É o primeiro passo. Depois eu posso refletir, né? Elaborar melhor e ver isso em mim. Né? A gente sabe também que a presença, por exemplo, de um Deus, ou de algo terrível como a Medusa, pode destruir a pessoa. Né? Nós temos isso no mito, quando, por exemplo, a mãe de Dioniso, a Sêmele, incendeia na presença de Zeus. Né? Então, isso significa que vivências muito intensas, sejam elas criativas ou sejam elas dentro da patologia de uma desorganização profunda, uma desestruturação, são muito difíceis de o ego suportar. Por isso, algumas coisas só podem ser abordadas pelo reflexo, que é o que Perseu faz com a Medusa. O problema, muitas vezes, das crianças, que nós as expomos sem querer a vivências muito fortes para o seu ego elaborar, funcionam como a cabeça da Medusa. Petrificam a vivência, fixam a vivência, impedem sua elaboração e o progresso. Por exemplo, a sexualidade. Muitas vezes nós achamos que a criança, pela sua exposição à televisão,
a leitura que a criança já sabe o que é a sexualidade. Porque ela fala, porque ela leu, porque ela viu. Mas ela não sabe o que é sexualidade, ela não está pronta para a sexualidade. E muitos pais, desavisadamente, vão e começam a explicar. Olha, é assim, assim, mostra fotografia, o pipi do papai e da mamãe, e junto, já dá aquele esquema, e a criança fica assustadíssima. Ela que fez, papai, como é que a gente nasce? Mamãe, como é que é sexo? Só que ela está no reflexo, ela não está vendo a coisa. Se, de repente, ela tem a vivência, ou de verem os pais, ou verem alguma coisa assim, ela pode ter uma fixação, aquilo fica uma coisa tremenda. A violência é outra. O ego da criança tolera a agressividade e a violência até certo ponto. Depois desse ponto, ele fica estarrecido, fica embasbacado e fica, muitas vezes, petrificado. É isso que Freud escreveu com uma fixação, onde a libido estanca, a pessoa não vai para frente. E depois guarda no seu inconsciente, e durante a vida aquilo vai funcionar como sombra, como alma penada, que virá, são os complexos que perseguem as pessoas durante a vida. E que são essas fixações não elaboradas que são a medusa dentro de nós. Flutuando em silêncio por vestir as sandálias de Hermes, Perseu entra na morada das Górgonas. Pelo reflexo no escudo de bronze, Perseu olha para a Medusa e, com a espada de aço, corta sua cabeça. O herói foge das irmãs imortais de Medusa usando o capacete de Hades e ficando invisível. E de dentro do corpo da Medusa nascem o criador de monstros Crisaor e o cavalo alado Pégaso. Dentro da Medusa, então, existiam Pégaso, que é o cavalo alado, é a imaginação. E o que fica petrificado dentro de nós, com essas fixações, é a imaginação, é a criatividade. Nós somos muito mais criativos do que nós exercemos. Por isso que a criança é de extraordinária criatividade, depois ela vai crescendo e nós dizemos, mas para onde foi tudo aquilo? Porque quando a criança, a gente vai brincar com ela, muitas vezes a gente não aguenta ficar 2, 3 horas junto de uma criança. Porque ela quer brincar o tempo todo, ela não para na criatividade. E nós ficamos exaustos, que o nosso ego não aguenta tanta criatividade. Nós vamos nos tornando menos e menos criativos. Da importância da educação na infância, que a criança aprende por identificação, por imitação. Essa verbalização posterior, toda da educação, isso é completamente secundário no aprendizado. O primário é a imitação, é a vivência, a presença, é o estar junto, é o ver. E aí o cérebro da criança tem uma capacidade de absorção e criatividade enorme. Esse é o cavalo alado, essa é a imaginação. A imaginação é a função central da psique, que funciona de dia nas vivências e de noite nos sonhos, que são as possibilidades de transformação do ser humano, da cultura. E são oriundas dos nossos símbolos. Nós temos 100 bilhões de neurônios para fazer isso, para trocar ali informações nos circuitos associativos e propiciar a imaginação. Mas quando nós vemos a imensa criatividade dos seres humanos de fazer as vivências espaciais e fazer tudo o que existe na cultura, e depois nós vemos que nós criamos tão pouco, nós dizemos, para onde foi essa imaginação? Está aprisionada por falta de criatividade no ensino e na cultura, em grande parte. O outro lado é Crisaor. Crisaor surge com a espada de dentro da Medusa. Ele é um monstro e ele é um gerador de monstros. Ele vai depois se casar com Calíope e vai gerar uma quantidade de monstros enormes. O que significa isso? Todas essas pulsões, essas emoções que estão dentro de nós, aprisionadas, estão no mundo das górgonas e ficam aprisionadas junto com Medusa.
E são, de um lado, essa imaginação criativa, do outro lado, todas essas possibilidades que geram monstros dentro de nós. Frequentemente nós perguntamos como é que uma pessoa normal, absolutamente normal, de repente há um processo ditatorial e a pessoa se torna um torturador, pai de família, normal e tudo, você vê na história, tornou-se um torturador, e não é um, não são 100, não são 1000, muitos e muitos, porque aqueles monstros estão dentro de nós. O Pégaso é mais fácil a gente entender diretamente como uma consciência imaginativa, como uma imaginação criativa ou a espiritualidade, porque ele tem asas, simbolizando como cavalo os desejos e os impulsos humanos, sublimados, elevados, purificados, exaltados ao ponto mais alto. Por isso as asas de ouro, e esses elementos, normalmente asas e o elemento ouro conferem um traço de vinculação com o divino. Já Crisaor, embora seja um gigante, uma monstruosidade, ele sai com uma espada de ouro. Crisaor é aquele que segura a espada de ouro. Portanto, isso é um alerta para a gente entender que não é simplesmente o mal ou a sombra, de uma forma redutiva, mas ele também é filho de Poseidon, ou seja, assim como são filhos, a Medusa estava grávida de Poseidon, então, portanto, esses elementos que a gente pode associar com luz e sombra são dimensões do divino também. Essa análise toda fica muito mais interessante quando a gente olha para a ideia de que Perseu cortou a cabeça da Medusa, e na verdade nós chegamos à libertação, vamos dizer assim, nessa análise, de dois grandes monstros, que são um mesmo, que é a imaginação. E a imaginação é a imagem, ou a imaginação, nós estamos no reino da psique, por excelência. Os heróis que se bem guiarem com os atributos da imaginação criativa vão realizar façanhas, ter uma morte digna e encontrar um lugar nos céus. E os que se perderem no combate quimérico de ideias e feitos, perderem a dimensão da justa medida, né, da sua vida, da sua realização, vão ter um destino trágico. Essa transformação de Perseu, quando ele, então, ao matar a Medusa, libera Pégaso, com tudo isso que Carlos falou, quer dizer, com essa imaginação, isso é uma transformação tão importante que quase que nesse ponto Perseu poderia voltar para o reino e levar a cabeça da Medusa e mais um cavalo de quebra, né, com asas, maravilhoso, e resolver o problema dele com o Polidectes, né, que era o que tinha desafiado para o Eranos da Hipodâmia. Só que não bastasse isso, ele ainda parte para outra tarefa, porque na volta, o que acontece? Ele encontra Andrômeda, né, que era uma princesa aprisionada num rochedo, que estava ali porque a mãe dela havia desafiado deusas ligadas a Poseidon, deusas do mar, dizendo que ela era muito mais bonita do que elas. Então, Poseidon envia um monstro com a cabeça de javali, então, de novo javali, para devorar as pessoas. E a única forma daquilo ser contido seria se Andrômeda, a filha do rei, fosse sacrificada. Então, pelo reino, o pai coloca Andrômeda presa no rochedo e, então, Perseu, passando por ali, se apaixona por ela, pede sua mão em casamento, lhe é dado, e ele vai lá, liberta Andrômeda, matando, então, o javali, que é, na jornada do herói, aquele momento em que ele vai, depois de sofrer, de se transformar, de levar a transformação para a cultura, né, ele encontra a representação da ânima, a representação da alma, a representação, muitas vezes, da sensibilidade, ou de um outro, não é? Uma outra pessoa que seja o cônjuge, o parceiro, não é? E pode, então, realizar
um casamento. Andrômeda estava prestes a ser devorada pelo monstro marinho quando Perseu chegou. A cabeça da Medusa agora era uma arma. O herói a exibiu ao monstro, que ficou petrificado. Como recompensa, Perseu recebeu a mão de Andrômeda em casamento. A cerimônia foi perturbada por Fineu, para quem a noiva havia sido prometida. Junto com um grupo de amigos, Fineu começou a matar os convidados. Mais uma vez, Perseu usou a Medusa para vencer os inimigos. Depois da vitória, Perseu ofereceu a cabeça da Medusa em honra a Atena. É interessante a gente observar o papel de Atena nesse mito, porque foi ela que fez a Medusa virar uma górgona, não é? Porque estava no templo dela. Mas é ela que ajuda Perseu a empreender esta viagem e, de certa maneira, resgatar a Medusa e incorporar nela. Né? Mesma coisa o papel de Hades. Né? A Górgona morando no mundo escuro, nas trevas, no subterrâneo, né? Naquele mundo dos mortos, e é Hades que ajuda dando o capacete da invisibilidade para que ela pudesse ser resgatada. O que nós vemos é esse mistério, a mitologia e as religiões. Elas apresentam o mistério da natureza humana em transformação, formando a consciência e formando ao mesmo tempo a sombra. E esse desenvolvimento, então, recebe essas forças criativas dos arquétipos para lidar com os descaminhos e, ao mesmo tempo, propiciar a criatividade. Então, essa vivência é que está no mito, que constitui um imenso mistério da entrada do herói no outro mundo para resgatar forças oprimidas e buscar outras transformadoras. Me chamou a atenção uma interpretação que a Marilansky fez, e o Baito depois completou, da Medusa com a relação da exposição das crianças à violência e à sexualidade de forma precoce. Este é o ponto que eu acho que talvez vocês pudessem, de uma certa forma, amplificar. Eu acho que tem mesmo uma coisa da petrificação no sentido da banalização, né? A gente para de sentir. Quando a gente está petrificado, a gente fica insensível, a gente fica duro. Eu uma vez tive uma experiência que me chamou muito a atenção, porque no início, quando nós vemos notícias de sequestros, era uma coisa muito rara e muito chocante, porque a gente imaginava o que é pegar uma pessoa e prender, e a pessoa ficar ali confinada, isolada, a família sem ter notícia, de repente mata uma pessoa. E hoje, bom, fulano foi sequestrado, aí você vira a página do jornal, vê o outro também foi, aí de repente libertaram alguém depois de não sei quantos dias, você nem sabia que tinha sido sequestrado. E eu estava viajando e peguei um trem, tinha uma senhora italiana conversando com uma outra. E conversaram muito sobre um sequestro que havia tido na região. Mas elas estavam muito impactadas, muito mobilizadas com aquilo. E era uma viagem noturna. No dia seguinte de manhã, essa senhora falou, olha, eu não consegui dormir, porque eu passei a noite pensando naquela família, sem aquela pessoa querida. E eu fiquei assim, me dando conta da nossa petrificação. Porque eu acho que é difícil entre nós alguém que não durma à noite porque alguém da cidade foi sequestrado. Não é? A gente perdeu a dimensão da tragédia, não é? Do sofrimento, da angústia, da capacidade de empatizar, de sentir a dor do outro. Eu só queria acrescentar que essa banalização da violência corresponde à ação da Medusa, à petrificação da consciência.
E a insensibilidade diante de qual função? Do medo. A banalização da violência apresenta a insensibilidade diante do medo. E é por isso que de dentro de nós, esse medo não vivenciado corretamente, normalmente, começa a se apresentar de maneira vulcânica, apresentando aonde? Na síndrome do pânico, que está se tornando epidêmica entre nós. Então, de um lado, a banalização da violência e a insensibilidade. Do outro lado, esse medo não vivido eclodindo de uma maneira descontrolada. Eu fico pensando nas crianças, que são a fonte da criatividade, né? São a fonte. E como trabalhar isso nelas de uma maneira positiva? Como construir significados? Porque as pessoas estão vazias de sentido na vida, né? De significados. Por isso compra, vai atrás disso, daquilo, viagens, nessa angústia, porque a relação com o outro e com elas mesmas ficaram muito vazias. Então, as crianças que estão no comecinho, né, que vão se estruturando, e que é a fonte da criatividade, como é que poderia se trabalhar para elas conseguirem fazer essa significação da vida, né, do sentido delas com o outro, como cidadãs, né? As crianças, elas se desenvolvem se identificando com os adultos, não é? Os pais são muito importantes para a identificação. A criança é muito pujante, muito criativa, mas tem o outro lado, ela é criada por adultos, né? Então é muito difícil que a criança tenha toda a possibilidade de se desenvolver na sua plenitude se ela for criada por adultos limitados, medíocres, ou enfim, deformados de alguma maneira, né? Ela vai ter muito mais dificuldade para poder se exercer plenamente, né? Daí a importância da educação, né? A educação é absolutamente fundamental. Né? A educação, né, na escola e na família, porque às vezes para a gente cuidar da criança, a gente tem que educar os pais, educar os professores. Antes de escrever meu livro sobre psicologia simbólica junguiana, eu escrevi sobre a pedagogia simbólica junguiana, que é uma proposta da educação na escola ser criativa, do subjetivo estar junto com o objetivo, do professor ter métodos de criatividade subjetiva para os alunos expressarem as suas emoções e o professor as suas emoções junto com o ensinamento, algo que desperta, que as crianças adoram, porque elas participam com as emoções, é a dramaturgia na escola, é a vivência teatral do ensino, da imaginação. Pois bem, durante muitos anos eu dei supervisão em escolas e tudo isso, mas os professores adoram essa vivência, porque a maioria deles tem dons que eles nunca exerceram, nunca puderam. Uma professora de geografia, por exemplo, que adora cantar, ela nunca pôde cantar na escola, em classe. Outra, que adora dançar e que ensina matemática, ela nunca pôde dançar ilustrando a dança dos números para os alunos. E as pessoas, quando o professor vê, os professores adoram esse método, as crianças adoram isso. As crianças, então, nem pensar, porque não é levar dever de casa para fazer, tudo vivenciado na escola, tudo aprendido e ensinado. Eles vão para casa para ensinar os pais. Mas o que é que vem aí? Os pontos de estrangulamentos, o conservadorismo que vem aí. Os professores ficam amedrontados com a diretoria. A vivência é um ensino vivencial. E as professoras, então, tem uma criatividade enorme. O ser humano é muito criativo. Mas aí vem a diretoria da escola, vem cá. Isso aqui está dando impressão de bagunça. O negócio de cantar na sua aula, nós estamos ouvindo daqui, da diretoria. Os alunos cantando numa aula de geografia. O que é isso? Numa aula de matemática, você jogando e cantiga de roda dentro da área, as cadeiras, só tirar as cadeiras, porque as cadeiras são parafusadas. O corpo... Parafusado. Está parafusado. E
Só você tirar as cadeiras, botar em roda e as crianças virem dançar cantiga de roda para aprender matemática, as pessoas ficam chocadas. E depois vem o grande problema, que tem ponto de estrangulamento, tem medusa em todo lugar escondido. Aí vem o vestibular. Tem que passar no vestibular, tem que dar o programa do vestibular, programa decoreba, que todo mundo, depois ninguém mais quer saber, ouvir, esqueci, graças a Deus, passei no vestibular e posso esquecer aquilo tudo, que eu não tenho nada a ver com aquilo, e posso esquecer. Então a criatividade, os anos, o dinheiro, os professores, o desperdício, isso aí nos faz ver que a medusa é um mito de grande importância e que o poder petrificador, porque o que são as serpentes na cabeça? Porque você vai dizer, mas que tanta serpente é essa que paralisa? As serpentes são as forças primordiais do inconsciente da vida. E elas ficando na cabeça, você fica ali nas atividades mais comezinhas, mais simples da vida. Isso petrifica, isso não faz nada. Você diz, mas o que quer dizer isso? Isso realmente significa que a mesmice, que aquela vivência estagnadora da existência trivial é petrificante.